Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast. Você aí que é bom de palpite, corre lá na Betfair. Ao se cadastrar na Betfair, o link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Você ganha aí R$600 para fazer apostas grátis e nos 40 primeiros dias após se cadastrar, se você errar a sua primeira aposta, você não perde dinheiro, ele volta para você. Então corre na Betfair, que é a maior do planeta e tá fechada com o Futebolaço Podcast. E agora, vamos pro corte. Canal Reiner Honorato, Scarpa não, Paulinho não, Júnior Alonso não. Gastou 20 milhões nessa janela. Qual o jogador titular absoluto que o Vasco trouxe? Qual o zagueiro top que o Vasco trouxe? Então, cara, tu me deu aqui uma abertura para eu começar a falar do trabalho do Marcelo Santana e da janela. Deixa eu só ler uma mensagem aqui rapidinho antes. Caio Wallace, Dieguinho, concorda que o Pedrinho é o principal responsável pela janela medíocre? Pois chegamos à semi com esse time mediano, com os zagueiros chegaríamos à final. Cara, eu vou entrar na janela agora e eu posso falar disso tudo aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar do trabalho do Marcelo Santana, do Pedrinho e da janela. A janela do Vasco foi ruim? Muito. O Vasco foi jogar contra o Atlético Mineiro e dos reforços da janela, 2 estavam em campo. Coutinho e o Emerson Rodrigues. Cadê o resto? A maioria sequer nem entrou em campo. Teve jogador que nem relacionado foi. Não precisa nem falar muito. A janela foi ruim, ponto. Não cabe discussão. Agora o que a gente tem que discutir aqui é: a janela foi ruim por qual motivo? Incompetência? Falta de dinheiro? Falta no caso do Marcelo, o clube não deu estrutura para ele fazer as contratações? Eu não concordo com essa análise, não. Óbvio que não dava para fazer as contratações que a 777 vinha fazendo, porque ali você tinha recurso para comprar jogador, até jogadores que não eram para ter sido comprados, como o Sforza, que é outro que está na minha lista de saída. Acaba o ano, eu vou desesperado no mercado para ver se eu acho alguém para pagar o que o Vasco pagou nele. Se demora até um prejuízozinho, eu topo. 4 milhões de dólares ali eu tô vendendo. Porque é um dinheiro importante que volta pro Vasco e dava para empregar em outro jogador. Então, assim, no período 777, o Vasco ainda conseguia comprar jogador, agora não mais. Ou melhor, não mais jogadores caros. O Vasco até comprou o Jean Davi e o Maxime. E aqui, cara, aqui mora o perigo. Esse mesmo Vasco que eu tô falando que tá apertado, que tá com dificuldade, etc., foi um Vasco que gastou 20 milhões em 2 reais que não jogam. O Maxime teve um bom jogo contra o Atlético Paranaense e o Vitória, que até eu falei, mano, esse maluco aí não é de bobeira não, hein? Toca bem a bola, tem qualidade, já jogou na seleção chilena. Tem um detalhe interessante na carreira dele, que ele ficou sempre período longo nos clubes e sempre saiu sendo comprado. Ou seja, era um jogador que vinha se destacando por onde passou. Mas será que a idade também não tá pegando para ele? Lembra que eu falei de ponta? Na idade dele, você vai começando a perder força e velocidade. Ele já é um cara muito pequeno. Cara, jogador da estatura do Jean Davi, ou é craque ou é bagre. Você não tem mediano. Porque é muito difícil jogar futebol num nível competitivo como se disputa hoje, você tendo 1,60 de altura, cara, 1,61. O Soteldo joga porque o Soteldo é um absurdo. O Soteldo é exceção. O Soteldo não é regra. A regra é o Jean Davi, é o Lucas Santos, outros jogadores que a gente vai puxar na memória aqui com essa estatura que não conseguiu lograr voos tão altos assim, vamos colocar. E isso diz um pouco também sobre a Liga Brasileira, tá? Que é uma outra discussão que cabe. O nego tira muito o Campeonato Brasileiro pra merda de forma errada. Saiu até uma pesquisa recentemente colocando a Liga Brasileira, ou o Campeonato Brasileiro, já que a gente não tem uma liga aqui, como a 5ª ou a 6ª mais forte do mundo. O Brasil, em termos de qualidade, eu discuto a embalagem do produto, né? Transmissão, gramado, estádio. Isso aí realmente é muito defasado. Mas com relação à qualidade técnica, seja dos jogadores jovens que estão aqui, que ainda vão ser vendidos para a Europa, ou esse movimento grande que a gente está vendo, de medalhões, jogadores de grandes carreiras na Europa voltando ao Brasil, e o Vasco conseguindo comprar jovens talentos do futebol sul-americano, hoje o futebol brasileiro tem um bom nível sim.
Inclusive, esse papo de que, o fulano de tal que já jogou na Europa vai chegar aqui com a perna só ele joga, eu tô vendo o Payet no Vasco, vi o Rames Rodrigues no São Paulo, o lateral espanhol que jogou junto com o Daniel Alves, que era do Atlético de Madrid. Me ajuda aí, galera, no chat. Tô tentando lembrar o nome, teve uma passagem pífia no São Paulo. É com C o nome dele, tô tentando lembrar o nome dele aqui agora. Tem vários e vários exemplos, o Honda, mas bem que o Honda não jogou assim tão na mais alta prateleira, não. Mas enfim, tem vários exemplos desses jogadores que chegaram aqui e deram algo. Teve grandes jogadores que renderam, Ronaldo, Ronaldinho, o Roberto Carlos não teve uma boa passagem no Corinthians, o Seedorf teve uma boa passagem no Botafogo, Juan Fran, obrigado, Fábio Lopes, obrigado. Juan Fran, passagem apagada no São Paulo. O próprio Daniel Alves também teve uma passagem mediana no São Paulo, jogando mais de 10 ali, não tanto de lateral, uma passagem bem mediana no São Paulo também. Agora, falando especificamente do trabalho do Marcelo Santana, a janela dele não foi boa. Não foi boa. Óbvio que eu não posso comparar o trabalho dele com o do Paulo Brax e do Alexandre Matos, que ele não teve a mesma grana que os outros. É covardia. Mas as contratações dele não foi boa. O próprio Emerson Rodrigues que veio nessa janela e o Coutinho que eu citei, que foram os únicos jogadores da janela que jogaram contra o Galo, não foi ele que contratou. Quem contratou o Emerson Rodrigues foi o Pedro Martins e a negociação do Coutinho já existia antes da chegada do Marcelo Santana. Inclusive o Pedrinho até cita que ele já conversava com o Coutinho ainda enquanto a 777 estava no cargo aqui. Então, até os dois jogadores que entraram em campo ali contra o Galo não tem dedo do Marcelo Santana. O trabalho dele é ruim. Sobre o Pedrinho, cara, especificamente, eu acho que ninguém acerta todo dia e ninguém erra todo dia. Eu não vou aqui dar uma de maluco e sentar o pau no Pedrinho pela janela. Não vou mesmo. Muito pelo contrário. Se o Vasco chega em outubro, dia 21 de outubro, na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e na semifinal para o Atlético sendo eliminado, deve-se muito ao Pedrinho. Eu tenho quase certeza que se a 777 está gerindo o Vasco até o mês de setembro, e ali o Vasco entra na justiça ou recompra as ações custais R$1.000, eles não pagam o aporte, eu tenho quase certeza que o Vasco estaria lutando pelo rebaixamento. Naquela maluquice, como começou a estourar o Merdelê todo mundo afora agora, o que a 777 fez no meio do ano passado contratando Paulinho, Verrete, Medel, Maicon, Payet e etc., talvez não acontecesse nessa janela. Ramon Dias, talvez não acontecesse nessa. E aqui agora a gente teria falado tendo caído lá na frente na Copa do Brasil e talvez lutando contra o rebaixamento até essa altura do campeonato. Então, assim, dá para fazer crítica, todo mundo é passível de crítica, educada, de bom nível, crítica construtiva. Acho, sim, que o Vasco errou. A janela do Pedrinho até aqui na era SAF é a pior janela do Vasco. A janela do Alexandre Matos em janeiro foi menos pior do que essa. As janelas do Paulo Brax, que para mim foram as melhores do Vasco, são melhores do que a do Pedrinho, a do Pedro Martins e também a do Alexandre Matos. De fato, na era Pedrinho, o Vasco teve a sua pior janela. É também importante frisar que na era Pedrinho, o Vasco não teve o dinheiro que na era 777 tinha. Então, assim, eu fico aqui no meio termo. Dá para se fazer críticas, falar que a janela foi ruim, faltou contratar um zagueiro, gastou-se 20 milhões em 2 jogadores que hoje não são solução. Dá para falar tudo isso. É discutível a forma como o Vasco fechou o combo dos crias. Tudo isso dá para discutir. E foi na gestão dele. Mas daí eu vim aqui sentar pau e porra, não é por aí. Acho que a galera tem muito memória curta e vive um momento. Enquanto tava ali arrancando, chegou na semifinal e ficou no G8 do Brasileiro, era bom. Aí caiu pro Galo, agora não presta. Acho que não é por aí também, não. Fala, galera aí, curtiu o corte? Aproveita e dá essa moral e se inscreva no nosso canal, porque nós gravamos novos episódios toda semana e tem corte no canal todo dia. Então dá essa moral, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tamo junto, até o próximo corte.